A paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero ler um versículo aqui que se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 32 e o 36, que diz assim a palavra do Senhor. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 diz assim: Se, pois, o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Ok? Quero fazer aqui algumas perguntas que muitos gostariam de saber. E a pergunta é: nós cremos que só existe um único Deus. Então, a maioria das pessoas, das religiões, crê que só existe um único Deus. E se existe um único Deus, por que existem tantas religiões? Se existe tantas religiões e cada religião, todas diz que é a verdadeira. Como, por exemplo, as testemunhas de Jeová, ele diz que é a verdadeira. Os mormons, eles diz que é a verdadeira. Os adventistas, ele diz que é a verdadeira. O catolicismo romano também diz que é a verdadeira. O evangélico, ele diz também que é a verdadeira. Lógico, em primeiro lugar, todos que diz que é a verdadeira, lógico. Porque como é que ele poderia dizer que ele é a igreja que ele faz parte é falsa e ele continuar numa igreja falsa? Não. Então, lógico que ele vai dizer que é a dele que é verdadeira. Em segundo lugar, eu sou evangélico. E gostaria de fazer uma pergunta para você que é testemunho de Jeová, adventista, os mormons, catolicismo romano. E eu queria fazer pergunta para você. Como você afirma que é a igreja verdadeira, então eu queria fazer pergunta para você. Se você gostaria de a gente conversar sobre este assunto, você pode ligar para o meu zap. O número você coloca 81, que é o DDD, depois você coloca o 9, depois você coloca 87 91 9875. Esse é o meu número do zap. Então, para aquelas pessoas que gostam de conversar sobre o assunto e que pensa diferente de mim, eu sou evangélico. Então, você que pensa diferente de mim, você que é de outra religião e gosta de conversar sobre o assunto, então está aí meu zap. Como você disse que é a igreja verdadeira, porque uma pergunta qualquer ele sendo testemunho de Jeová, ele sendo adventista, ele disse que é a igreja verdadeira, é a dele. Então, vamos conversar sobre o assunto, amém? Analisando essa questão, como nós vemos aqui, nós cremos num único Deus verdadeiro, sim. Agora, para nós, como os evangélicos, nós cremos num único Deus na divindade, personalidade, três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós cremos na questão, na divindade, o único Deus, e na personalidade, três pessoas distintas. Então, nós sabemos que tem pessoa que pensa diferente de nós, assim como as testemunhas de Jeová, que ele crê que só existe um único Deus verdadeiro, que é Jeová, e que Jesus ele é uma criatura que foi criada por Deus. Jesus, para ele, é um Deus, mas é um Deus menor. E para os adventistas, ele crê que a guarda do sábado, somente eles que guardam o sábado. Para os catolicismos, existe a parte do purgatório. Nós, como os evangélicos, nós não cremos na questão do purgatório. Para os mormons, ele fala sobre a questão que Jesus ele é irmão do diabo. Então, cada um tem a sua doutrina diferente
cada um com seus argumentos. Então, eu como evangélico, eu quero conversar com você que diz que a igreja verdadeira é a sua. Então, entre no meu zap para a gente conversar sobre o assunto, ok? Gostaria de conversar com você e fazer perguntas sobre a sua religião, a sua doutrina, os seus ensinamentos, amém? Para a gente estudar a Bíblia Sagrada. E você também pode fazer pergunta a mim. Eu, como evangélico, tenho o prazer de falar daquilo que eu creio. Então, você pode ligar e a gente vai conversar sobre esse assunto também. Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Uma coisa que eu posso dizer, não existe duas verdades. Alguém está sendo enganado. O testemunho de Jeová ele pensa de um jeito, a adventista pensa de outro, os mormons pensam de outro, o catolicismo romano pensa de outro, nós como os evangélicos pensamos também de outra forma. Não todas as doutrinas, lógico. Assim um exemplo, Jesus é o Filho de Deus. Os mormons crê, a adventista crê, nós como os evangélicos, nós cremos, a testemunha de Jeová crê que Jesus é o Filho de Deus, adventista, todos creem que Jesus é o Filho de Deus. Mas outras doutrinas que vai diferenciar da nossa. Exemplo, vida após a morte. Nós cremos que a alma sobrevive após a morte. Já para as testemunhas de Jeová, eles não creem que a alma sobrevive após a morte. Os adventistas também, eles não creem que a alma sobrevive após a morte. O catolicismo romano, ele já crê que a alma sobrevive após a morte, assim como nós cremos. E qual é a diferença de nós para o catolicismo? A diferença que faz é na questão que ele crê no purgatório. E no purgatório é uma pessoa que vai para o purgatório e lá vai ser purificado o fogo que vai purificar o seu pecado. E ele foi uma pessoa que não era tão ruim e também não era tão boa, mas vai para o purgatório e vai ser purificado o seu pecado. Então, é diferente do nosso, porque para nós cremos que só Jesus é quem purifica o pecado. É o sangue de Cristo. Amém? Então, essas são as perguntas, várias outras que eu desejo falar para aqueles que pensam diferente de mim e faz parte de outra religião. Amém? Se você desejar, entre no meu zap e a gente conversa sobre o assunto. Amém? Que Deus abençoe em nome do nosso Senhor Jesus.